sempre, costumamos dizer, para um lado. Mas dá para achar o ponto de equilíbrio. Eu costumo sempre dizer aos alunos, aos parceiros e clientes, que dá para achar o ponto de equilíbrio se você se conhecer. Então, essa alusão ao Janeiro Branco fazemos sempre no início do ano, porque as pessoas anseiam muito esse ano, as pessoas se programam, se projetam, e aí assim cria-se uma expectativa muito grande. Então, nós trabalhamos exatamente a saúde mental nesse mês do Janeiro Branco, né? Daí uma ênfase maior nessa questão da saúde mental. Muito bem. Agora, por que Rochelle, por que a gente acaba sempre negligenciando tanto a questão da saúde mental? É uma coisa que já tem se batido tanto e nos últimos tempos, principalmente, quando viemos atravessando a pandemia, aí sim que essa questão da saúde mental ficou muito em foco, né? Porque muita gente que inclusive não tinha problemas passou a tê-los. Não dá para fugir disso hoje, né? Não dá para fugir. E aí, respondendo à tua pergunta, por que somos tão negligentes? Porque não nos conhecemos, porque vivemos hoje uma sociedade, eu digo muito isso, uma sociedade líquida, né? Que tudo se desfaz muito rápido. Então, nós não nos conhecemos, nós temos um padrão que não é o nosso. É o padrão da moda, é o padrão da tecnologia, é o padrão aí de uma boniteza que não existe, de uma beleza que não existe. De recursos que não tem. Então, é muito complicado você manter uma saúde mental boa, onde tudo à tua volta é contra, às vezes, o teu biotipo, né? Às vezes a tua genética em si. Então, é muito complicado você querer entrar em um meio, estar num meio que você não vai ser daquela forma. Por isso que eu comecei dizendo, é preciso que nós nos conhecemos os nossos limites e assim a gente consegue ter esse ponto de equilíbrio. Muito bem. É indiscutível que essa questão da falta do equilíbrio, ela vai prejudicar a gente na nossa relação com a família, com os amigos, na nossa relação com a sociedade em geral e, obviamente, na nossa relação com o trabalho, né? Não tem como a gente não perceber quando se está desequilibrado, né? Exatamente. Quando eu não tenho equilíbrio na alimentação, ali vai me causar doenças, né? Às vezes ali o excesso de peso ou a falta do peso em si, que também a anorexia hoje também nós trabalhamos aí, também é uma doença que está em evidência. Ou quando nós trabalhamos e adoecemos lá no trabalho, isso não é bom porque também interfere na produção, interfere nos resultados. Assim também quando eu não mantenho o equilíbrio nas minhas relações pessoais e interpessoais, isso também faz com que eu perca esse equilíbrio, eu perca essa saúde mental e interfere diretamente. Então são 3 pontos básicos que nós precisamos ter. Eu não consigo ter um bom equilíbrio, primeiro, se eu não me conhecer. Segundo, se eu não conhecer os meus limites, impor os meus limites a mim, não é impor os meus limites a você. Sou eu quem digo até onde eu consigo ir. E terceiro, praticar sempre ali, sempre fazendo aquele exercício, voltando, né, no que você era, como estava e aonde você quer chegar, aí você vai conseguir ter esse ponto de equilíbrio. As pessoas confundem um pouco, Nonato. Uma pessoa equilibrada não é que ela não vai errar, não é que ela não vai sair da linha, não é que ela não vai perder a pose, a classe, enfim. Muitas pessoas me perguntam, professora, por você ser psicóloga, você nunca perde a linha, você nunca revida? Claro, todo mundo, nós somos seres humanos, mas eu me conheço quando eu vou perder, né? Aí quando eu chego nesse limite, então eu sei que se eu passar daí, eu já vou perder aí o controle das minhas emoções. E aí essa é a diferença realmente quando a gente se conhece. Bom, a gente poderia dizer, por exemplo, que o desequilíbrio tem a ver com as outras pessoas e o equilíbrio tem muito mais a ver conosco mesmo, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Nós colocamos uma expectativa muito grande no outro. Hoje, por exemplo, a mulher ela se produz para o outro, para outra, para o mundo externo, não para você. Então, antigamente, usava-se mais aquilo que combinava com o seu biotipo. Hoje eu preciso usar aquilo que a moda está ditando. E às vezes o meu biotipo não dá certo com aquele modelo de roupa. Então eu crio ali, né, um fantasma na minha cabeça que ali já me adoece. E aí eu preciso perder peso, eu preciso ter esse tipo de... E não é bem por aí. Precisamos fazer exercícios físicos, precisamos estar sempre em dia com a saúde, o check-up, os exames, mas nós precisamos entender que cada um tem uma genética.
Mesmo eu querendo, mesmo eu me esforçando, eu não vou ser aquela modelo de capa de revista, porque nem a modelo ela é daquela forma. Muito bem, me parece muito mais que hoje as pessoas estão adoecendo por buscarem um padrão de vida que está muito aquém daquilo que a gente imagina que se possa conseguir, ou seja, a rede social tem influenciado demais as pessoas a demonstrarem viver uma vida que muitas vezes não é a realidade. A gente tem visto muitas pessoas perdendo o equilíbrio, principalmente essa questão de saúde mental, por causa dessa busca por uma coisa, um ideal que não existe, né? É você postar um stories, é você seguir alguém, é você imaginar que as pessoas estão te olhando e você precisa ter o melhor ângulo, a melhor foto, a melhor sorriso, a melhor música. E na verdade não é isso, é sobre você estar bem. Eu digo muito isso. Quando você está bem, a fotografia, o retrato, ele vai transmitir aquilo que você está no interior. Né? Então, assim, não é preciso tanto enfeite, não é preciso esses filtros e tudo isso mais que as pessoas colocam para estarem bem para terceiros. Eu preciso estar bem comigo. Não que eu não possa usar o filtro, não é isso. Eu posso usar, mas eu tenho que ter consciência que aquilo é um efeito, não sou eu na realidade. E aí onde está essa questão do ponto de equilíbrio. Né? Eu preciso conhecer os meus limites para eu poder ter esse equilíbrio. Eu preciso realmente saber até onde eu suporto uma dor, até onde eu suporto determinadas situações, quanto carga de peso eu consigo carregar. E as pessoas elas não param mais para fazer esse exercício, não param mais para se olhar no espelho. Eu não vou me olhar porque eu não vestia 40, agora eu estou usando 44. Então, por que será que eu tive esse aumento de peso? É preciso que se veja. Às vezes é um problema hormonal, às vezes é um problema realmente de saúde mental, dessa questão da sociedade querer ditar essas regras. E eu digo muito, nada melhor, não tem riqueza maior do que você se conhecer e ficar em paz em determinadas situações. Muito bem, pessoal, estamos falando sobre a questão do Janeiro Branco, que neste ano está com a pauta, né, a questão da busca pelo equilíbrio, né, o equilíbrio em todos os sentidos, em todos os setores da vida, né, porque também não adianta você estar equilibrado num setor e o outro totalmente desequilibrado. Isso. A vida exige que esse equilíbrio ele seja igual em todos os sentidos, todos né? os sentidos. O que é muito mais difícil também, né, Rochelle? Também, tudo é o excesso ou a falta, né? A gente diz muito isso. Um exemplo, nós que temos essa vida corrida, né? Essa correria, essa agenda lotada, não tem hora para parar, não tem hora para comer, não tem hora... Então eu almoço qualquer coisa, um salgado, um refrigerante, eu vou jantar, eu janto essas comidas prontas, né? Miojo, alguma coisa do tipo, que é mais fácil, isso é um exemplo. E aí à noite eu não durmo bem, então no outro dia eu estou de mau humor, no outro dia eu vou ter N problemas, uma dor de estômago, um desconforto, por conta desse dia que eu tive ali anterior e eu nem me toquei. Então eu preciso ter o equilíbrio de entender que independente da rotina, independente seja qual for, eu preciso parar, fazer minhas refeições, eu preciso parar, descansar. É hora do almoço, eu preciso desligar o meu telefone, eu estou em horário de almoço. O que acontece é que as pessoas elas ficam hoje 24 horas logadas, né? Ligadas aí, vendo foto de pessoas ou acompanhando a vida do outro e esquece da sua. E tem pessoas acompanhando a nossa também. Então isso é muito complicado, isso a gente acaba perdendo esse equilíbrio. Muito bem, outro dia eu vi uma postagem, né? Até a maneira da gente poste menos, viva mais. Isso, poste exatamente. Menos, viva mais. Eu achei muito interessante. E como está sendo difícil a gente viver mais, né? E postar menos, como a gente está sendo a todo momento incentivado a postar mais, né? Em busca dessa aceitação. Aceitação. Em busca de fazer parte de um seleto grupo de pessoas que estão muito bem na vida sem praticamente estar. Às vezes não estão, né, Nonato? O que é estar bem? Muita gente tem aí a questão do que é estar bem. Estar bem é você estar bem com você, né? O fato de você ter uma vida ilusionista, porque é uma vida de ilusão, não quer dizer que você está bem, porque quando você volta para casa é você e com você. Né? Então isso é muito complicado porque estamos criando os filhos dessa forma e aí estamos passando isso para uma geração que vai ser também uma geração doente e eu tenho muito essa preocupação, né? A maioria das pessoas hoje aí já tomam medicação muito cedo, isso é ruim, prescreve por muito tempo, isso afeta
N casos, né? Então você vê uma pessoa com 20 anos já é diagnosticado com uma depressão, já é diagnosticado com ansiedade, entra com uma medicação muito forte, então essa pessoa ela já é tratada de uma forma que ela só seria tratada lá com 60, 70 anos, porque você vai realmente tendo essa necessidade de repor algumas vitaminas, enfim. Então isso eu tenho essa preocupação desse pessoal muito novo, diagnosticado muito cedo, mas nada mais é do que não encontrar esse equilíbrio, essa vida que o outro tem, que eu imagino que seja fácil, mas eu não entendo o contexto, eu não sei como ele vive, né? Então é muito complicado. Nós já tivemos um papo bem parecido e eu até citei um exemplo. Fulano comprou um avião, mas às vezes o avião dele é parcelado, às vezes foi uma permuta, às vezes ele só quis comprar para tirar uma foto e vai vender, não vai poder manter. Então eu não posso dizer que a vida dele eu tenho que ter um avião. Não é assim, eu preciso entender do contexto, eu preciso entender da minha situação. E aí não, as pessoas hoje fulano tem, eu preciso ter, independente a qualquer custo. E não é por aí. Com a vida e com a maturidade, eu acho que o equilíbrio tem um pouco a ver com muito a ver com a maturidade. E a gente vai percebendo que de fato as expectativas elas não precisam ser tão grandes, né? Isso. Precisam ser muito mais de acordo com a nossa realidade. Porque se frustrar, a frustração também não será tão grande. Não será grande. Isso também é ser equilibrado, né? Também. As pessoas dizem, professora, ora você disse que não é para se contentar com pouco. Sim, a questão do se contentar com pouco se eu posso ganhar mais, se eu posso estudar mais, se eu posso ser uma pessoa melhor, eu não posso me contentar com pouco. Mas se eu não consigo, não é isso que vai fazer eu enlouquecer, entende? Então assim, a gente tem que aprender que não precisa de tanto, não precisa ser tanto e não precisa sair comprando as pessoas. Então hoje em dia nós vivemos por conveniência. Eu compro a tua amizade, né? Eu mando presentes caros, eu levo você para viajar, levo você para sair, enfim. Então, nós compramos companhias. Na verdade, nós mesmos não sabemos aí a importância que tem uma amizade, a importância que tem aí você contar com pessoas sem precisar você estar fazendo aí esse pagamento. Muitas vezes você tem noção que você está pagando para a pessoa estar ali com você. E como é frustrante e como nos desequilibra quando essa realidade vem à tona, né? Exatamente. A gente contava com as pessoas como amigas, por exemplo, e assim ali tratando como se fossem, e de repente no momento mais necessário elas não estão presentes, né? Não estão. E coloca-se muita expectativa do que você tem a obrigação de fazer comigo. Você não tem a obrigação. Mas eu como ser humano, tenho a obrigação de fazer o que você está precisando. É diferente, é uma questão de ser humano, né? Nem todo mundo é igual. Então eu não posso colocar expectativas para com você, eu preciso colocar em mim. Eu preciso suprir as minhas expectativas, né? Eu preciso suprir as minhas necessidades, eu preciso aprender a sair só, eu preciso gostar de sair sozinho. Faz um tempo já eu tive essa experiência, eu saí só aqui, fui a um barzinho e aí eu fiquei incomodada porque muita gente olhou, porque eu estava só numa mesa e aí eu acho que as pessoas pensaram, não entendi o que essa menina está fazendo aqui. Enfim, mas a gente precisa entender que nós precisamos gostar primeiramente da nossa companhia para depois vir o outro. Então o meu ponto de equilíbrio tá todo mundo olhando, mas para mim tá tudo certo. Eu não tenho que dar explicação para ninguém, porque eu não estou errada em nenhum momento. É uma imposição. É uma imposição. A gente não sabe de onde surgiu, quem foi que criou, mas é uma Exatamente. imposição da sociedade. Né? Outro exemplo que eu te dou, eu trabalho de forma social a semana inteira, então cansa, né? Cansa você trabalhar sempre no social, no salto. De final de semana eu quero uma coisa mais leve, mas se eu sair as pessoas reparam. Então é uma imposição que você tem que estar sempre bem, que você tem que estar sempre, e você não tem, e você não está, e você não pode manter, e você não mantém. Então chega uma hora que realmente a gente precisa dessa maturidade de entender, se fulano não me aceita assim, então ele não faz parte, ele não tem que fazer parte aí da minha vida, da minha jornada, ele realmente tem que ser descartado. Isso serve para relacionamentos também, que hoje também vivemos relacionamentos por conveniência. E quantos são abusivos, né? E quantos são abusivos, de ambas as partes, né? Fala-se muito em relacionamento abusivo, óbvio, né? A questão aí da mulher,
mas tem muita mulher também que aí compra às vezes nessa questão do relacionamento da companhia, e isso é muito ruim, isso adoece bastante. Puxando um pouquinho para o seu lado aí como profissional da área que é da área empresarial, você presta as consultorias, né? Como é que tem sido para você lidar com os profissionais que estão adoecidos, que estão desequilibrados, no sentido seja emocional, seja no aspecto realmente de alguma doença, nesse desequilíbrio que a gente está falando hoje, ou no desequilíbrio financeiro, né? No desequilíbrio social, não está conseguindo lidar com as questões sociais do dia a dia. Como é que tem sido para você então lidar com essas questões dentro das empresas no dia a dia? Primeiro eu preciso me blindar, né? Porque é muita informação. E aí eu tenho o maior cuidado para eu não adoecer junto com o meu cliente. É contagioso o desequilíbrio? É contagioso se você não tiver ali um limite, se você disser não, isso não vai interferir. Porque às vezes o cliente está passando por um problema tão grave que aí você às vezes perde o sono, fica, né, caçando meios ali de que você vai ajudar. Então às vezes, dependendo ali, ele vai, claro, você absorve. Mas aí nós temos aquela questão do aprendizado e do conhecimento de absorver até um certo ponto. Então eu tenho muito esse cuidado, até porque senão não vou conseguir ajudar. Em segundo plano, a gente faz aquele acompanhamento mais rigoroso, né? Nós enfatizamos mais e mostramos que não é dessa forma. E aí a gente entra com os exercícios, a gente entra com o acompanhamento, e aí a pessoa vai realmente vendo que não é dessa forma. Mas tem muito empresário, tenho clientes pessoais também, adoecidos por conta dessa expectativa do mercado que não melhora. Poxa, Rochelle, já é 1 ano e meio, já é 2 anos, já é pandemia, já entrou 2023 e nada, e as coisas não acontecem. Então realmente cria uma expectativa e aí de uma hora para outra você não vê isso acontecer. E as pessoas adoecem. Mas nós trabalhamos o autoconhecimento, eu sempre digo isso. Precisa conhecer a tua empresa, precisa conhecer você como empresário e você como pessoa. Uma das coisas engraçadas que a gente aprende com a vida, com o passar do tempo. Por exemplo, estamos a 26 dias da virada do ano. Isso. Quantas promessas foram feitas no dia 31, entre dia 31 e dia 1º de janeiro, e quantas já foram esquecidas, né? Ou seja, muita frustração já deve ter acontecido nesses 26 dias por causa dessa imposição de se fazer promessas milagrosas, como se algo fosse mudar do dia para a noite, o que não acontece, né, Rochelle? Eu digo muito, a mudança, por isso que eu digo autoconhecimento, o que ele causa na gente? Ele causa a mudança interna, né? O meu interior, ele muda, e eu só consigo mudar quando dentro teve essa mudança, teve essa virada de chave que diz, eu preciso realmente fazer de outra forma. Então aquelas promessas que fazem-se à meia-noite, quando vira realmente o ano, são N promessas, né? E vem a frustração porque nós não fazemos pensando, não foi planejado, não foi colocado uma meta, não foi colocado, eu tenho que atingir em tanto tempo, eu estava assim, agora eu quero estar assim, qual é o caminho que eu vou percorrer? Então tudo isso é o que a gente precisa fazer quando nós fazemos alguma promessa. E aí você disse um ganchinho no final da tua fala que é fenomenal. Nada é milagre na vida, nada. Precisa que alguém faça a sua parte. Esse alguém é você por você mesmo. Eu digo muito, é preciso procurar ajuda. Tem profissionais bons, tem profissionais habilitados, mas para você procurar ajuda, já veja bem, já é um ponto de partida. Você tem que querer, porque não é fácil realmente você mudar e você achar esse ponto de equilíbrio. E esse comportamento, ele acaba gerando o desequilíbrio em todos os setores, porque veja bem, quem prometeu ser um marido melhor, um namorado melhor, uma namorada melhor, ou que vai ter mais dinheiro, ou que vai gastar menos, ou que vai dar um jeito... Beber mais, beber menos. Ou que vai emagrecer mais rápido, ou que vai... Sei lá, tem tanta coisinha que vai se juntando, que no final acaba gerando uma frustração maior e um adoecimento maior, né? Isso, então quando você se conhece, por exemplo, você sabe que você não vai deixar de beber. Eu sou uma pessoa, um exemplo, sou uma pessoa da noite, saio todos os dias, eu posso diminuir, né? Eu vou colocar uma meta, né? Eu sei que eu não consigo chegar um sábado, eu não tomar 1, 2 ali cervejinha, então tem que ter cuidado, Nonato, porque a gente promete para si mesmo, é aquilo que eu estou dizendo. Então nós precisamos entender o meu limite.
Eu só entendo quando eu me conheço, né? Então eu preciso entender. Tem pessoas que hoje não sabem a diferença do doce, do salgado, do amargo, do azedo, comem e não sabem. Então é isso que eu estou dizendo, não se conhece. Tem gente que não sabe se gosta ou se não gosta de uma comida, se gosta ou se não gosta de uma determinada roupa, porque não se conhece, né? Perdeu-se o hábito até de se olhar no espelho, perdeu o hábito, porque o que eu vejo eu não gosto, mas é você ali no espelho. Mas isso já é um ponto de desequilíbrio muito grande, você não se reconhecer. Exatamente, então se eu não me reconheço tem algo errado, eu preciso, né, me olhar mais para saber ali interiormente aonde está o erro. Pronto. Em busca desse equilíbrio, Rochelle, é importante você que diga para as pessoas, por exemplo, a gente não se desequilibra do dia para a noite, é uma consequência de determinados comportamentos. Então, tem que se dar um desconto também, não vai conseguir voltar para o equilíbrio necessário para a sua vida, né, do dia para a noite, ou seja, é necessário percorrer um caminho. E você citou uma palavra importante. É uma questão importante. Eu posso ser mais alguma coisa, mas de poder até ser tem um caminho muitas vezes pode ser longo, né? Exatamente. E aí, quanto você está disposto a sacrificar? Tem muito isso. Quanto você aguenta sacrificar? Né? E aí, voltando à tua pergunta, nós fazemos escolhas todos os dias. Você escolhe tudo. Quando você levanta, você escolhe se vai trabalhar ou se vai ficar na cama. Então, toda escolha tem uma perca. Eu nunca vou só ganhar. É preciso que as pessoas entendam. Então, eu preciso escolher bem. Eu preciso escolher a hora que eu vou perder para eu ganhar. Então, hoje, a minha escolha de hoje, ela determina a forma que eu estou amanhã. Então, se eu comer ou se eu beber loucamente, amanhã eu vou estar bêbada, com ressaca, sem conseguir trabalhar. Mas foi uma escolha minha. E com o passar do tempo, exatamente, a gente sabe os prejuízos. Então, as minhas escolhas e o meu comportamento, seja ele no trabalho, seja ele na vida pessoal, com os meus familiares, colegas, enfim, ele dita muito quem eu sou e como eu vou estar. Então, esse caminho da falta do equilíbrio, ele não é realmente do dia para a noite, são sucessões de escolhas, às vezes erradas, comportamentos inadequados, errados, e aí nos leva a essa questão da frustração realmente. Então, nós precisamos aprender a fazer boas escolhas, nós precisamos a se comportar melhor, e sempre eu bato na tecla, eu posso ser mais? Posso. Mas às vezes o meu limite é só até aqui e tá bom. Agora eu tenho que me reconhecer que aqui tá bom. Eu não preciso de tanto, eu não preciso de muito, né? É isso que as pessoas têm que entender. E procurar entender de onde é que vem essa sede tão grande de ser mais sem essa necessidade. Sem a necessidade, exatamente. Porque a gente vê muitas vezes e a gente nota, a gente é muito bom em notar o desequilíbrio dos outros, né? A falta nos outros. E a gente acaba dizendo, não, eu estou bem, né? Quem está mal é sempre fulano, né? E ao mesmo tempo as pessoas que estão do lado já estão dizendo, eu estou bem, quem está mal é ele que está dizendo que eu estou mal, né? Exatamente. Tem muito disso também, né? Tem. Eu querer dizer que estou bem, né? Para aí o outro ver que eu estou, mas na verdade não estou. Então eu olho muito, eu digo muito isso. Outro receio que nós temos hoje, psicólogos, terapeutas, por tratar, psiquiatras, por tratar essa doença, né, doenças mentais, todo mundo hoje é psicólogo de todo mundo, e não é assim. Uma coisa é você ouvir, outra é você dar uma direção, é você dar uma atenção, mas tem que ir para um profissional, né? Tem pessoas que precisam da ajuda do profissional. Então, todo mundo hoje conserta a tua vida, mas olha a vida dele se é realmente um exemplo. Todo mundo hoje diz, Renato, você teria que emagrecer, parar de sair, etc. Mas ele ele faz, né? Você teria que ir para a academia todo dia, mas você vai? Então é muito aquilo, eu não posso ditar como o outro vai viver. Eu preciso dizer como eu vou viver. E aí eu vou ser o exemplo para ele, eu posso me usar como exemplo. Mas eu fazer um diagnóstico da tua pessoa sem eu ter embasamento nenhum e a minha vida, o movimento maior do mundo, aí não tem isso, também acontece muito, né? Pessoas doentes tratando de pessoas doentes, dando diagnósticos. Eu escuto muito, porque olha, eu sou psicóloga, pega essas frases formadas da internet, que são muito bonitas, mas elas foram feitas
para uma pessoa específica dentro de um contexto que às vezes não é o teu. Isso é o que me assusta. É tentar se enquadrar no espaço que muitas vezes não lhe cabe. Não lhe cabe. Não é para você, não entra. Exatamente. Nessa, né? Às vezes, aí depois o resultado é pior, só piora a situação. Cada vez que se tenta e que se frustra, só piora. Né? E é libertador. É um ponto de equilíbrio, é um dos mais importantes, é quando você sabe o teu lugar, é quando você sabe o teu valor, e é quando você sabe, aqui não me cabe, eu vou embora e está tudo certo, e no dia que der certo eu venho, no dia que não der, né, eu preciso mesmo, eu não estando em determinado lugar, bem, mas Nonato é tão amigo e não me convidou para um jantar na casa dele, está tudo certo, amanhã ele vai me chamar para ir lavar a louça e eu vou comer as comidas e entende? Então as pessoas precisam parar de achar que as outras têm obrigações, ninguém tem obrigação de nada, mas você tem obrigação para com você, de se cuidar. Você tem a obrigação para com você de fazer as suas metas e cumprir, né? A obrigação de saber realmente que você é a sua prioridade. Eu não posso cuidar de você e esquecer de mim. Isso eu estou sendo negligente comigo. E se eu não estou bem, eu não consigo, né, cuidar de você. Pronto. E é importante a pessoa também saber, né, e ter em mente que há necessidade de se dar um tempo necessário no ritmo dela. No né? ritmo. Não vá no ritmo dos outros. Né? Se Isso. fulano consegue uma meta mais rápido, é o processo dela, é o contexto dela. Né? Porque tem muita gente que quer ser igual, quer chegar junto. Não, e muitas não vezes não consegue. dá. Né? Vá no seu ritmo, no seu tempo. E às vezes a pessoa se preparou. Eu me recordo quando eu retornei a Vaza Alegre, que eu comecei num ritmo muito acelerado, há 7 anos atrás, vão fazer 8 anos que eu retornei a Vaza Alegre, e as pessoas, você não vai aguentar. Claro que não, mas eu aguentei por um período que eu sabia que eu ia aguentar, eu me preparei para aquele ritmo, trabalhar 24 horas quase, estudar e tudo. Hoje não mais. Porque hoje eu já sei que eu não consigo, que meu corpo já chegou em um limite que ele mesmo não dá, só até aqui. E eu também preciso dessas pausas. Então é isso que eu estou dizendo, precisa de um planejamento, precisa encontrar o teu limite. E precisa fazer, se eu planejei 4 anos dessa forma, eu não posso estender para 5. Porque o planejamento foi dentro dos 4. Aí você quer trabalhar da mesma forma que eu, quer viver da mesma forma que eu, mas você não se planejou. Né? Às vezes eu abri mão de muita coisa e você não quer abrir. Então, são N contextos que nós precisamos entender. Você nunca vai ter a vida do outro. Eu digo muito isso. Mesmo que você tenha o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de valor, mas você não vai ter, porque o contexto é diferente. É aquela história da casa dos 2 amigos, que eles compram iguais, moram iguais e tal, mas a vida nunca vai ser igual. Porque são pessoas e situações diferentes. Tem quem aposte que ganhando a loteria, por exemplo, poderia resolver todos os problemas da vida, né? Tem quem diga, se eu ganhasse, pronto, a primeira coisa, e eu acho que a gente às vezes é tão vazio da gente mesmo, e de propósito, que a gente diz, a primeira coisa que eu faço é parar de trabalhar. Né? E o quanto que o trabalho nos dignifica, né? E o quanto que cuidar de muito dinheiro dá trabalho, ou seja, quanto nós estamos enganados em relação a muita coisa, né? É isso que eu digo, a ilusão, nós vivemos em uma ilusão. E aí, Nonato, volta ao ponto, tem pessoas que se planejam o ano inteiro para jogar, porque acham que realmente param a vida, gastam tudo que tem, porque acham que vão ficar ricos e que vão parar de trabalhar e não é bem assim. Eu volto, existe todo um contexto para se chegar a ter uma aposentadoria aí, né, plena, é muito difícil. E aí precisamos entender que somos seres humanos e temos que gerar resultado. Não fazer nada também adoece. Pronto. Vou fazer 2 perguntas para a gente encaminhar para o final da live. Eu queria que você me dissesse, por exemplo, que tipo de transtorno, né, desequilíbrio você tem encontrado mais aí nos colaboradores das empresas ou nos administradores? É a depressão, é a ansiedade, é o burnout, tem um burnout? Isso, tem a síndrome de burnout, que é o trabalho excessivo, Pronto. Cansativo, exaustivo. Pronto, e tantos outros. O que você tem mais visto assim no dia a dia, que tem chamado sua atenção? Eu tenho mais visto da faixa etária, dos 18 até uns 30, 32 anos, pessoas ansiosas, mas ela mesma fez o diagnóstico que é ansioso, então nem elas sabem o que é ansiedade, o que é depressão, o que é um estresse, que é o que nós temos no dia a dia. Então eu acho que a ansiedade ela está num pico aí,
e pessoas muito novas sendo tratadas, né, e tomando essa medicação. E aí eu volto ao alerta, não é o recomendável. Se é muito novo, tem que parar, tem que ver o que está acontecendo, tem que ver o contexto, o ambiente onde se vive, N coisas, para que a gente possa diagnosticar. Por isso que a psicologia organizacional, a psicologia cognitiva hoje, ela permite que eu trate as pessoas no próprio ambiente, que é onde a gente consegue ter um diagnóstico melhor do que aquela, né, ali mais resguardada. Não que ambas não sejam uma completa a outra. Uma completa a outra, são importantíssimas. Mas quando você conhece o ambiente, você consegue dar um diagnóstico melhor. Então a ansiedade, ela está um passo à luz aí da depressão, é o que eu tenho mais encontrado. Muito bem, geralmente a gente costuma esconder, ou pelo menos tentar esconder as nossas fragilidades. Isso. No dia a dia, eu não quero demonstrar para as pessoas que eu estou triste, eu não quero demonstrar para as pessoas que eu estou passando por um problema, eu quero postar só a foto quando eu estiver ali curtindo de boa, para todo mundo saber que eu estou feliz e que eu estou bem. Até que ponto esconder-se de si mesmo, porque no fundo a gente está se escondendo de si mesmo, né? Vai levar a esse desequilíbrio, ou já é um desequilíbrio? Já é um desequilíbrio. E como começar a reverter isso? Já é um desequilíbrio, e como é que eu reverto? Olhando internamente, né? Aquele velho exercício de se olhar no espelho, de se perguntar, de entender aonde foi que se perdeu, em que ponto que você aí destoou do que você queria ou do que você imaginava que ia ser. É importante entender que nós temos características. Então as pessoas confundem característica com defeito, né? Característica, por exemplo, eu sou uma pessoa baixinha, gorda, enfim, morena, sou uma pessoa branca, loira, olho azul. Então são características que eu não vou conseguir mudar. E aí confundem muito isso e cria-se essa confusão de que eu vou fazer uma cirurgia e vou ficar mais alta, vou começar a tomar hormônio para crescer, vou começar... Enfim, então as pessoas se perdem muito porque nós temos características genéticas, né? A nossa genética diz quem somos. Então preciso, o meu biotipo, eu preciso entender tudo isso. Tem até um questionamento, mas tem nutricionistas obesos? Tem. Ele estudou e tudo, mas é uma característica, é um biotipo dele, que aí ele precisa fazer uma reeducação, ele precisa fazer aí uma bariátrica para realmente, do contrário, ele não vai conseguir. Então, não é um milagre, né? Pegando o seu gancho, tem psicólogo doido, o que parece doido. É só o que tem. Tem psicólogo doido. Porque aí onde está? Por que os psiquiatras e nós psicólogos tem aí essa linha da loucura? Porque absorvemos muito. Então eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio para que quando você vem até a mim eu digo eu só posso até aqui. Daqui para cá eu não tenho responsabilidade, porque senão eu adoeço. Senão eu enlouqueço. Pronto. Há quem fique numa situação muitas vezes de desequilíbrio, esperando que alguém resolva esse desequilíbrio, ou que alguém até adivinhe que a pessoa está desequilibrada porque está passando por algum problema. Essa eu acho que é a pior das ilusões, né? Porque ninguém vai resolver um problema que é estritamente seu e que é intimamente ligado ao que você vive, como você vive, ao que você faz, como você faz, e que te frustra e que você próprio não cuida, espera que alguém cuide e procura gerar essa expectativa justamente na pessoa, muitas vezes com quem você se relaciona, com alguém da família, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o melhor amigo, ou com uma namorada ou a namorada, que vai resolver esse problema ser uma inquietude que é sua, que não vai acontecer isso nunca. Não vai acontecer, e aí é por isso que a gente diz, procura os profissionais, que ele está lá realmente para resolver a tua situação, mas é um profissional que estudou, que buscou conhecimento, que tem todo aí um equilíbrio para cuidar de você. Eu não vou procurar uma ajuda, ou eu não vou achar que alguém vai bater a porta, aquela história de que eu vou arrumar uma pessoa, vai bater aqui na minha porta e vai... Não, né? A gente tem que realmente dizer, pedir ajuda, pedir socorro, isso é muito importante. E nós sabemos quando nós precisamos. Então, o que acontece muito também, Nonata, eu tenho um rol muito grande de amizades, eu tenho um rol muito grande de pessoas que circulam na minha vida social, principalmente, mas eu não tenho pessoas que olhem para mim hoje e digam, hoje você acordou diferente, hoje o teu bom dia não está legal, hoje você está com uma voz diferente, está precisando de alguma coisa? Não se olha mais no olho, não se olha mais.
Eu estou começando em uma empresa aqui na cidade mesmo, e aí eu fiquei bem preocupada exatamente por isso. Além da má recepção que eu tive, porque as pessoas têm aquele bloqueio, né, de que a gente vai entrar para demitir, que a gente vai, enfim, porque está entrando uma pessoa para olhar o que eu vou fazer e não sabe lidar muito bem com a situação. A pessoa olhar para você e dizer, eu não olho no olho. Então precisa olhar no olho, é através do olhar que eu vou olhar para você e vou dizer, você não está bem, eu não estou bem. Preciso olhar para o colega que está do lado e ver se realmente ele não precisa de ajuda. Precisa olhar para a linguagem corporal. Precisa olhar para a linguagem corporal. Precisa ter esse laço afetivo de volta que não tem. Os cliques, né, as fotos e tudo mais. Você viaja e você não curte a viagem porque você quer a melhor foto, o melhor retrato. E às vezes ou você tira a melhor foto ou você curte o momento. Então é uma escolha. O que você quer escolher? Mostrar que está bem e perder o momento, ou viver o momento e aí as pessoas não vão ver que você ficou bem. Então nós precisamos ainda entender essa questão de escolher bem. Nós precisamos entender essa questão de comportamentos, essa questão afetiva, a questão de abraçar, de cumprimentar, de parar, de tomar um café na casa do amigo, ou mesmo sair para tomar, mas sem o telefone, sem as redes sociais. Como está difícil com o telefone. Muito difícil. Como está complicado você concorrer com o telefone. Com o telefone, né? É muito complicado. Existe uma imensidão de pessoas nesse aparelho, do outro lado da tela, que me supre uma necessidade, que eu não sei de onde vem uma carência afetiva tão grande, de imaginar que uma pessoa que está lá do outro lado vá suprir essa carência, enquanto a que está aqui do meu lado é deixada, né? No vácuo, como se diz. Então eu tenho muita pena quando eu saio, quando eu vou aos barzinhos, ou quando eu estou atendendo os meus clientes e aí eu vejo a pessoa sempre no celular. Senta o pai, a mãe e o filho, cada um com o telefone, a comida chega, eles comem, é tudo no automático, nem sente o gosto. E como está difícil dizer para as pessoas que o telefone está atrapalhando. Como está difícil, porque quando você diz, se revoltam com você. Se revoltam. Não é nem o telefone, é a forma como eu uso, né, a ferramenta. É isso que eu estou falando. É muito complicado. É difícil. Você fala, você reclama, pô. E é importante colocar limites para você. Por exemplo, se o horário do almoço é 1h30, pois em 1h30 eu vou sentar, vou almoçar, vou olhar para minha mãe, vou olhar para o meu filho, vou olhar para o meu marido, meu pai, seja quem for que conviva comigo, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, mas eu vou olhar no olho, vou dar atenção. Eu digo muito isso. A gente teve um treinamento sábado na Clinivida sobre. Clinivida é nosso parceiro, inclusive tem profissionais excelentes lá, né? Dr. Cacá, diretor à frente. E nós tivemos uma roda de conversa bem bacana e eu dizia a elas, é preciso que a gente volte a olhar para o colega de trabalho, volte a olhar para o paciente, para aquele cliente, volte a olhar para quem está ali do teu lado. Se humanizar, está muito complicado hoje em dia você ser só um robô. Máquina, Mas nós estamos assim, estamos automaticamente agindo como se fôssemos máquinas. Basta aparecer o bip no WhatsApp, você deixa de fazer com quem estiver, quero ver quem foi que mandou aqui. Que mandou a mensagem. A mensagem, às vezes é só uma besteira de um grupo, uma conversa que não tem nada a ver. E você perdeu ali já a sintonia com quem estava do seu lado. Perde o sono, perde a fome, então... perde talvez o clique você perca, mas também você perdeu o momento. E eu acho muito bacana você ainda viver os momentos. Pois é, essa questão do desequilíbrio, tanta coisa que está ao redor disso, né? Tanta coisa que a gente poderia falar, mas muito mais do que falar é praticar, né? Fazer as coisas. Não é à toa que nós temos Janeiro Branco, não é à toa que se tem o Setembro Amarelo, né? E outras coisas aí também que deve ter, que eu não estou lembrado agora, outros meses aí coloridos, né, Rochelle? O Janeiro Branco, ele vem em janeiro realmente, né? Foi na Faculdade de Minas Gerais, eu não me recordo agora, não vou recordar o nome da professora, ela era psicóloga, ela que começou aí essa campanha, porque ela... Segundo ela, em janeiro nós começamos o ano, né, com as expectativas e aí coloca no papel, cuida-se melhor e durante todos os outros meses é para ir refletindo. Por isso Janeiro Branco, por isso janeiro lá no início. Muito bem. E aqui a gente não está criticando, tá, pessoal? A gente está refletindo. Exatamente. Cada um vive a forma que quer.
e pode permanecer vivendo, cada um sabe de si, né? Ou de forma adoecida, e se está bem, entre aspas, de forma adoecida e acha que está tudo bem, então ninguém pode forçar, isso é muito pessoal e é uma mudança muito de cunho muito íntimo, né? Essa questão de procurar esse equilíbrio de si mesmo e analisar se está bem ou não nessa determinada área e procurar o caminho para ficar bem, ou permanecer do caminho que se está, se acha que se está bem. Ninguém pode impor, né, alguma coisa para alguém. Agora, que de fato é uma necessidade, e a gente tem notado que essa necessidade ela é bem evidente, a gente percebe que sim. E ainda vou um pouco além, Nonato, para finalizar. Eu não gosto do que eu vejo, imagine o que você não vê através disso que eu não gosto. Então eu quero passar uma imagem para você que eu não vou conseguir, porque se eu não gosto, imagine, né, o que eu estou te oferecendo, seja aí em companhia, seja o que for. Então é muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas há jeito, é a maneira de se reverter, né? Cada um que procure a sua. Edna Souza com a gente. Um abraço para Edna. Meu pai deve estar assistindo, o João. Pronto. Gatinho, lá na Boa Vista, no bar do Gatinho do lado de casa. Meu vizinho, é muito difícil ser vizinha de bar, viu? Logo dizendo. Ana Almeida. Anne, um abração. Cleide Souza com a gente, boa noite. Cleide, um abraço. Elinaldo Higino também com a gente, aplaudindo aqui. Elinaldo, um abraço. A Maria Bianca está com a gente dizendo, adoro a Rochelle Costa, sou fã. Um abraço, Bianca. A Selma Ribeiro, boa noite. A Cleide Souza falou tudo, é verdade, né? Elinaldo Higino também, show, né? E deve ter outros comentários, porque eu não consigo pelo celular, é mais difícil da gente pegar. Mas um abração a todos que estiveram conosco aí, que comentaram. E assim, pessoal, nós investimos aqui exatamente pouco mais de 40 minutos nessa conversa, e porque há, de fato, a necessidade cada vez mais a gente prestar atenção nessa questão do equilíbrio, principalmente em relação às questões mentais. Eu acho que tem tido aí, pode dizer, um surto, não sei se pode dizer uma pandemia, uma epidemia, não sei, mas é muito grande a quantidade de pessoas que estão indo para a questão dos remédios, cada vez mais. Já se busca mais ajuda? Sim, se busca mais ajuda. Agora, o fundo disso tudo, né, para se manter só com remédio, precisa mudar para não precisar tanto de remédio. Como viver sem essa questão? É o estilo de vida, é o que se faz, tem tudo muito a ver em relação a isso. É o estilo de vida, de todos é o estilo de vida. Vive-se cercado de pessoas e só. A solidão, ela não é boa em todos os momentos, né? Não aquela solidão de chegar em casa sozinha, ter paz e tal, mas a solidão de eu não tenho com quem contar, com quem conversar. Só com o meu aparelho, só com o meu smartphone, a pessoa lá do outro lado não olha no meu olho, não tem o calor da humanização. Então, realmente aí essa regra, essa forma como nós resolvemos viver. É isso. Quer fechar aí com alguma dica, alguma... Vou perguntar se você quer, não. Você vai nos dizer, né, obrigatoriamente vai nos dar uma direção aí para a gente encerrar esse papo. Eu digo sempre, Nonato, que é preciso que se conheça. E aí, como é que eu me conheço, professora? Você fala muito de se conhecer. Preciso fazer aí uma pausa, eu preciso parar, eu preciso realmente... procurar aí lá no meu interior o que eu tenho feito de bom, o que eu tenho feito de positivo, o que eu tenho feito de negativo, o que eu posso mudar, qual é o meu limite, então eu preciso realmente parar, dar pausas, né? E aí refletir. Um momento de reflexão é agora. Preciso refletir o que está acontecendo com essa sociedade nova. Eu vou para a casa dos meus pais no domingo e aí quando chega lá eu fico no telefone e eles continuam só. Eu vou para a casa do meu filho e aí ele fica lá e eu no telefone. Então isso não está bacana, isso não está legal e a sociedade está adoecendo cada vez mais. Então está complicado viver num mundo com muita gente, muita informação, porém só. Cada um por si, cada um no seu mundo, cada um vivendo. Então se conhecer os seus limites é o primeiro passo. Segundo passo, cuidado com as escolhas. Saibam que ninguém coloca ninguém em posição nenhuma. Nós nos colocamos na posição que nós queremos estar amanhã, através das escolhas e do comportamento. Isso é fato. É engraçado que eu achava que depois da pandemia, que não acabou ainda, mas parece que está acabando, a gente ia dizer assim, nós já passamos tanto tempo distantes, vamos nos aproximar mais. As pessoas têm memória fraca e elas não dão valor, é o que eu estou te dizendo. Nós ainda não aprendemos o valor do tempo, o valor do instante, o valor da vida.
o valor de estarmos aqui conversando, falando, dando risada, interagindo, que era o que a gente tinha antigamente. É muito penoso as crianças de hoje, elas não brincam igual a gente brincou, elas são limitadas, e aí está se formando crianças adoecidas, né? Crianças com várias síndromes porque não tem espaço. Nenhuma casa hoje é projetada para ter criança, não existe espaço para criança, nenhuma casa é projetada para um idoso, a casa mal é projetada para ser habitada, porque não pode tirar nada do lugar, não pode sujar, não pode usar. Então perceba como nós vivemos limitado, nós temos tudo e ao mesmo tempo nós somos limitados, então isso nos adoece. E aí qual é o meu limite? Eu consigo viver num 4x4? Precisa saber se realmente eu consigo. É verdade, porque a melhor coisa de uma casa é bagunçar, para depois consertar, ajeitar de novo. Ali tem vida, né? Exatamente. Tem muita gente na casa, eles mataram tudo, mas foi tão bom, né? Exatamente, mas é muito bom. Ficar todo mundo sentadinho, quietinho. Exatamente. Vai assistir seu Netflix, vai assistir seu bicho lá e não mexa comigo não. Marlene Apolinário chegou agora. Alô, Marlene. Cícera Márcia também. Um abração para Marlene. A Chácara Apolinário lá tem a cerveja gelada, tira gosto bom. Ah, e a comida é boa. E a conversa de Marlene também é boa. É boa. Marlene, abraço. Agora a gente aparece por aí, vocês sabem disso. Ah, e tem a piscina agora. Tem a também. piscina. Já tomou banho na piscina? Tomei banho na piscina. Na bica Foi também. Na bica e na piscina. Quando eu cheguei, retornei de viagem final de ano, fui lá. Pois é, e tem uma caixa de som bem boa para fazer o karaokê. Enorme. Agora, saber cantar é outra história, mas faz o karaokê, faz. Então tá bom, Rochelle, obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente o seu conhecimento, né? Eu acho muito importante, principalmente quando a gente trata dessas questões que são tão necessárias e tão evidentes assim no nosso dia a dia, né? A gente está vendo aí, abriu essa porta, a gente se depara com um caso assim, né? Que a gente sabe que tem a ver com isso que a gente está conversando hoje. Exatamente, Nonato. Para a gente é um prazer da RC sempre estar aí podendo ajudar de alguma forma, esclarecendo, tirar dúvidas. Com certeza alguém ouviu ou vai repassar e aí desperta sempre aquele, né, vira aquela chavezinha, alguma coisa que foi falado, que nós falamos hoje aqui, ajuda. Se não ajuda, desperta para pedir ajuda. Então, o nosso trabalho realmente é esse, agradecer aos parceiros e aos clientes. Eu queria mandar um abraço em especial à Silvana e ao Jackson, lá no Pernambuco, que vão inaugurar agora a segunda loja. Então desejar sucesso a eles, que tem que ter muita coragem para empreender, tem que ter muito equilíbrio. Então, sucesso e que seja aí um empreendimento realmente de sucesso e que venha suprir as expectativas. No mais, é agradecer aos alunos, parceiros, agradecer aí aos membros da RC, a Maria que está ali nos bastidores, que não quer aparecer sempre, por nada, mas sempre está aí nos dando todo apoio, né? E no mais, desejar boa noite, que 2023 seja um ano aí, que nós consigamos realmente procurar esse ponto de equilíbrio, manter o ponto de equilíbrio, ou pelo menos descobrir qual seria esse ponto que eu preciso chegar nele. Então, desejar um 2023 de sucesso. Muito bem, e lembrando, pega aí a sua água, eu vou pegar a minha para a gente brindar. Nós vamos brindar, que a água é o produto mais abençoado que existe. Nós estamos aqui no escritório, na sede aqui da RC Consultoria, que está sendo, né, depois de muito trabalho, está sendo aqui o lugar onde ela vai, vamos dizer assim, ela vai concentrar as atividades para atender os clientes, né? Porque geralmente ela fica no meio do mundo, está vindo em todo canto. Agora ela vai ter um ponto aqui, né? É mais uma conquista e é importante que se celebre também, né, Rochelle? É verdade. Porque é fruto do seu trabalho e espero que seja mais um ponto de partida para mais sucesso ainda, viu? A gente agradece, eu fico muito feliz de receber você, é a primeira visita que nós recebemos, abrimos o espaço e aí aos demais vai ser feito o convite oficialmente, mas eu fico muito feliz e lisonjeada de ter você aqui conosco, né? Um novo espaço que 2023 para mim e para você e para nós da RC seja um ano realmente prosperidade. Saúde, prosperidade e muito equilíbrio em todos os setores, para nós e para vocês, tá? É verdade. Que Deus nos abençoe sempre. Maria, aperta o display, Maria. Tchau, pessoal. Obrigado.